Então, terminamos rapidinho o Evangelho de Marcos, no estilo dele, rápido, conciso, vai dizendo as coisas como elas são. Jesus ressuscitou, não está aqui. Vocês procuram Jesus de Nazaré crucificado, ressuscitou, não está aqui. É isso, verdadeiramente. Não está aqui, ressuscitou, está vivo. Nesta parte final, no acréscimo do Evangelho de Marcos, está escrito que Jesus diz a eles: vão pelo mundo afora, proclamem o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Veja bem, se eu tenho aqueles manuscritos antigos, eu não leio isto, porque não está escrito lá. Mas isso é também escritura, porque foi acoplado ao Evangelho de Marcos como palavra de Deus inspirada. Então, eu leio como palavra de Deus inspirada. Mas este versículo pode me criar alguma dificuldade. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, eu paro para pensar e digo, para não ser condenado, eu preciso crer. Quem não crer será condenado. Para ser salvo, eu preciso crer e ser batizado. E olho assim em volta de mim e vou contar na humanidade quais são os que creem. E vou contar na humanidade quais são os que são batizados. Se eu usar termos teológicos para esta frase, eu vou dizer, aqui ele está falando de fé e sacramento. Fé, aquele que crer, ser batizado, sacramento. Aquele que crê, aquele que tem fé, e aquele que recebe os sacramentos, tem a salvação. Quem não tem fé e não recebe os sacramentos, não tem a salvação. Então, missionários pelo mundo inteiro. Vamos bater de porta em porta. A Legião de Maria, que fez um belíssimo trabalho, e realmente era um trabalho bonito que faziam, que agora também se enfraqueceu de porta em porta. Estão batizados, não estão casados. Depois traziam as listas e traziam as pessoas também. A gente consertava um pouco isto. Né? Quantas e quantas pessoas não estão participando dos sacramentos? A maior parte da humanidade não participa dos sacramentos. E como é que vão se salvar? Participar dos sacramentos significa participar do mistério pascal de Jesus Cristo. A salvação é o mistério pascal de Jesus Cristo. Participar, ter fé e participar do sacramento significa isto. As 9 primeiras sexta-feiras do mês, como é que foram interpretadas? E a igreja estava cheia antigamente, cheia de gente. Porque fazendo as 9 primeiras sexta-feiras, revelação a Santa Margarida Maria, você tem garantido a salvação. Então, eu faço as 9 primeiras sexta-feiras. E se na 8ª eu não consigo, tinha que começar de novo. 9 meses seguidos, as 9 primeiras sexta-feiras, a gente confessava, comungava, participava da missa, muito bonito, tudo bem feito, com muita fé, para garantir a salvação. Tendo feito as 9 primeiras sexta-feiras, salvação garantida. Então, tendo participado dos sacramentos, salvação garantida. E aqueles que não participam dos sacramentos? Então, nossa responsabilidade, nosso trabalho missionário, sair pelo mundo e botar todo mundo dentro da igreja para que participem dos sacramentos e tenham fé. Será que é isso realmente o caminho? Será que é isso que esta frase está dizendo? O concílio tem uma expressão que ajuda a gente. Ele diz que nós nos salvamos participando do mistério pascal de Jesus Cristo. E que outros se salvam que outros participam. O caminho da salvação é um só.
o mistério pascal de Cristo. Eu participo do mistério pascal de Cristo pela fé e pelos sacramentos. E outros participam do mistério pascal de Cristo por um caminho que só Deus conhece. Por um caminho que só Deus conhece. Qual é esse caminho? Só Deus conhece. Mas participam, também podem participar do caminho que é o mistério pascal de Cristo. Uma dificuldade exegética é o fim do Evangelho de Mateus, porque Mateus, no fim do seu Evangelho, e é sempre bom também fazer comparações para poder tirar conclusões práticas e teológicas, né? Lá no fim do Evangelho de Mateus, quando ele fala do juízo final, quando todos estarão diante do Senhor, quando o Filho do Homem vier na sua glória, vai se sentar no seu trono e diante dele serão reunidos todas as nações. Todas as nações. Não está escrito os brasileiros e os argentinos, não. Brasileiros e argentinos, todo mundo. Coreanos e japoneses, todo mundo. Não está escrito só os católicos. Todas as nações. Também os muçulmanos. Também os budistas e também os ateus. E ele vai separar uns dos outros. Como o pastor separa a ovelha de cabrito. De um lado, aqueles que vão ouvir, venham comigo para o banquete eterno. Do outro lado, aqueles que vão ouvir, afastem-se de mim, malditos para o fogo eterno. Quem é que vem com ele para a salvação eterna? Eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Aquilo que vocês fizeram a quem tinha fome, ao menor dos meus irmãos, foi a mim, venham comigo. Aquilo que vocês não fizeram ao menor dos meus irmãos, foi a mim, afaste-se de mim. Então, caminho da salvação. Caminho da salvação para Mateus. Cuidar daqueles que têm fome, daqueles que têm sede, daqueles que estão nus, daqueles que estão doentes, daqueles que estão presos, daqueles que são forasteiros abandonados na rua, porque eles são Jesus. O que você fizer por eles, você fez para Jesus, tem a salvação garantida. Conheci um padre que já morreu, pároco aqui do outro lado de onde estamos. Ele se levantava, a primeira coisa que ele fazia era ir a um hospital, qualquer hospital, visitava os doentes, voltava para a paróquia e fazia o serviço dele. No outro dia se levantava e ia para outro hospital de qualquer lugar. E ele dizia sempre, eu tenho que garantir a minha salvação. Porque está escrito, você visitou os doentes, você me visitou quando eu estava doente, então venha comigo. A obra da misericórdia, as 7 obras de misericórdia. Esse é o caminho de salvação de Mateus. O caminho de salvação de Marcos é outro. Participar dos sacramentos e ter fé. 2 caminhos. Então, você vai à missa no domingo, participa dos sacramentos, tem fé, mas não cuida de nenhum doente, não faz nenhuma obra de misericórdia, nenhum problema. Você escolheu esse caminho de salvação, o outro que não escolheu esse, escolheu o outro, ele cuida dos doentes. Então, para uns, Jesus vai dizer, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu. Mas espera, eu participei dos sacramentos e tinha fé. Ah, desculpe, então você entra por aquela porta. Salvação privilegiada para os católicos e vai cuidar dos doentes, dos presos, etc., para todo o resto. Será que é isto? Privilégio para uns, os que têm fé e participam do sacramento vão de avião a jato para o céu. Os que não têm fé vão no lombo do burro, andando dia após dia, cuidando daqueles que têm necessidade até chegar à eternidade de Deus. O caminho de São Marcos e o caminho de São Mateus. Não. É preciso juntar os 2 caminhos e dizer, o caminho de São Marcos é revelação pela fé. A fé é revelação. A fé fala.
E o sacramento também é revelação e também fala. A fé e o sacramento dizem que o caminho da salvação é o caminho das 7 obras de misericórdia. O caminho da salvação é o caminho de Mateus. Para todos. E aqueles que participam do sacramento e têm fé, sabem disso e por isso têm uma missão especial neste mundo de ajudar aqueles que não sabem a não deixarem de praticar aquilo que Mateus orienta. Então, nós que participamos dos sacramentos, não participamos como quem tem privilégio. Participamos como quem tem responsabilidade missionária para com todos os outros. Não se trata de bater a porta para que venham simplesmente à missa. Trata-se de bater a porta para que não deixem de cuidar dos doentes, dos abandonados, dos que têm fome, dos que têm sede. É outra a perspectiva sacramental. Não é simplesmente vir receber o sacramento. Não está batizado, vem e é batizado. É mais do que isso. A perspectiva é daquele que foi batizado ser responsável para que toda a humanidade pratique as obras de misericórdia.